Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, a dica de hoje é sobre contratação direta. Fala de dispensa de licitação emergencial. É a dica número 14. Já está inscrito no nosso canal? Então, para tudo e se inscreve agora, tá? Siga também o nosso Instagram, tá ok? Temos dicas resumidas e várias postagens de conteúdo. Vamos lá. Dispensa de licitação emergencial. 5 cuidados que nós devemos ter, tá? Os principais erros cometidos neste tipo de contratação. Primeiro, convém destacar o que é uma dispensa de licitação emergencial. Pois bem, na Lei 866, lá no artigo 24, que trata de dispensa de licitação, o inciso 4, ele traz a circunstância da emergência ou da calamidade pública. E aí a lei permite que seja feita uma contratação direta, sem a realização de um procedimento licitatório, nenhuma das modalidades previstas, tá? Toda vez que ocorrer aí emergência ou calamidade pública que possa ocasionar prejuízo, comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, tanto os públicos quanto particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, tá? Contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, tá ok? Então, a emergência, senhores, ela está muito ligada a um fato superveniente, um fato da natureza, uma situação que não era prevista, imprevista, né? Ou então que era prevista, mas que teve uma consequência que não era possível de ser calculada, tá? E esse fato que ocorre, ele exige que a administração tome medidas imediatas, adquirindo insumos, contratando serviços para poder prestar aí o seu fim institucional, né? Então, ele tem aquele caráter de não estar previsto, de ser um fato aí superveniente, né? Break news. Então, ele exige uma mobilização de todo o Estado. Nós vivemos agora a pandemia, né, de Covid-19 e todo mundo pode perceber bem essa dificuldade da administração de fazer várias contratações emergenciais de insumos específicos para o combate e outros insumos de outras doenças que também não deixaram de existir, mas isso colapsou bastante o nosso sistema de saúde, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui essa questão da contratação emergencial, que é tão importante nos momentos de pronta resposta. Vamos lá. Bom, e como que isso ficou na nova lei, a 14.133? A previsão ela permanece com pouquíssimas mudanças. Agora ela está lá no artigo 75, inciso 8º, tá? E ela traz três alterações. Primeiro, naquelas circunstâncias que possibilitam a contratação emergencial, ou seja, causar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, né, e bens, foi incluído também situações que provoquem risco, prejuízo à continuidade dos serviços públicos, tá? Normalmente isso já era uma fundamentação que era utilizada, mas agora ela está explícita. A segunda grande mudança está no prazo máximo. A Lei 866 colocava 180 dias consecutivos e ininterruptos e agora isso aumentou para 1 ano, tá ok? E a nova lei, ela veda, além de vedar a prorrogação, né, dos contratos, chegou em 1 ano, tem que terminar, ela veda a recontratação da empresa que já tenha sido contratada com esse mesmo fundamento. Então, vamos prestar atenção em todos esses requisitos que estão previstos aí na norma 866 e na próxima, e vamos trabalhar aí os 5 principais cuidados que os senhores precisam ter quando forem fazer um procedimento deste tipo, tá? Bom, primeiro cuidado, vamos lá.
Cuidado número 1. A emergência é um conceito abstrato, tá? Os senhores precisam ter isso muito claro na cabeça, porque um conceito jurídico abstrato, ele é indeterminado, tá? A caracterização da urgência, da emergência, ela é um juízo de valor que é feito pelo gestor público, tá? O ordenador de despesa que está ali sentado, ele que decide que está diante de uma situação emergencial e que não há possibilidade de fazer aí a licitação. Então, esta é uma decisão discricionária, tá? Ou seja, decidir dispensar uma licitação por motivo de emergência ou calamidade, fazendo essa contratação direta com fundamento nesses artigos que nós acabamos de ver, o 24, inciso 4 da Lei 866 ou o 75, inciso 8º da Lei 14.133, tá? É uma decisão discricionária que tem que ser motivada pelo gestor público. Todo ato administrativo deve ser motivado, tá? Então, essa motivação e adequação, principalmente do resultado, tá? Ela está sujeita a um controle de juridicidade que é feito pelos órgãos de controle. Tanto o órgão interno do órgão, quanto o órgão externo, que são as cortes de contas, a assessoria jurídica, que ela foi definida como linha de defesa, né? Uma barreira nova, fazendo parte formalizada desse controle, fora os vários mecanismos de controle social que nós temos, Ministério Público, Defensoria Pública, a população, tá? Existem vários mecanismos de controle em cima daquilo que é público. Portanto, senhores, lidar com uma emergência é um conceito abstrato que sempre traz risco. Por quê? Porque algum órgão de controle, ele pode ter um entendimento diferente. Então, caprichem bastante na fundamentação. Tragam fatos para dentro do processo, reportagem, jornal, artigo científico, coloca tudo isso aí dentro do seu processo para fundamentar, até porque depois que o tempo passa, as pessoas esquecem o contexto, as circunstâncias, as limitações reais que o gestor teve que enfrentar naquela época. E não se esqueçam de observar, devido ao controle de juridicidade, os princípios. Destaco aqui a questão da transparência, a moralidade, quem é que você vai contratar, como que você achou essas empresas, a ampla divulgação, tá? Coloca no site do órgão, manda e-mail para todo mundo, publica no Diário Oficial, dá prazo equilibrado para que as pessoas consigam fazer uma proposta séria, de acordo com a complexidade do seu objeto, tá ok? Observe também a eficiência e a razoabilidade, tá? Nós vamos ver mais adiante por que é importante ser proporcional e razoável. Bom, agora nós vamos para o segundo cuidado, tá? Emergência fabricada. Você já ouviu falar de emergência fabricada? Pois é. Quando ocorre falta de planejamento, incúria, negligência do gestor, tá? Há consequências. E essa emergência que surge, a necessidade de um insumo, de um serviço, que surge porque o gestor público não fez o que deveria fazer, não cumpriu bem ali a sua missão institucional, isso é chamado de emergência fabricada. E embora essa emergência fabricada pela inação, né, ou pelo erro, ela não afaste a possibilidade de você fazer a contratação emergencial para poder atender a população, atender a finalidade do seu órgão, ela não afasta, ela exige a abertura de uma investigação para apurar quem são os responsáveis e aplicar as devidas sanções cabíveis aí pela falta funcional, tá ok? Bom, a nova lei, ela não veda a contratação, a lei antiga, ela não tinha essa restrição de você contratar quem já estava prestando serviço. Mas a nova lei, ela veda, tá? Então, se você já fez um contrato emergencial e aí você novamente não conseguiu licitar, vai ter que fazer uma nova contratação, você não pode contratar quem já está prestando serviço. E aí que eu chamo a atenção. Pode ser que vocês percam aí o menor preço,
porque a empresa que está lá realmente é que tem o menor preço, ela já entrou com os custos de instalação, de início de serviço. Você pode perder o único interessado, que as pessoas têm muito medo, porque a empresa também pode ser responsabilizada caso seja concluída aí que houve uma improbidade administrativa, um favorecimento. Então, as empresas sérias, elas evitam contratações emergenciais, ou então que você perca até o único capacitado para não interromper os seus serviços, né? Porque hoje a Lei 14.133, ela trouxe uma vedação expressa para contratar aquela empresa que já foi contratada com essa fundamentação. Então, senhores, se vocês tiverem que terminar aí fazendo essa contratação emergencial, não conseguir licitar, tiver que repetir isso, há risco de responsabilização por interrupções e por perda de economicidade. Então, assim, muito cuidado com a emergência fabricada e com a continuação, com a permanência nessa emergência fabricada. Bom, o próximo cuidado número 3, nós vamos ver agora aqui. É somente o estritamente necessário, nem uma vírgula a mais, tá? A legislação, ela diz que você pode contratar emergencialmente apenas o que for estritamente necessário, seja bem, seja obra ou seja serviço. Não avance esse sinal. E esse limite, ele também é abstrato. Ele também pode sofrer uma interpretação diferente de acordo com o órgão de controle, tá? Então, qual é a dica para você saber qual é o limite? Tempo médio para licitar o objeto. Na situação normal, quanto tempo você leva para licitar? Quanto tempo o seu estoque vai durar? Como está a linha do consumo? Está tendo mais saída? Está tendo menos saídas? Faça o cálculo correto de quanto tempo o seu estoque vai durar, o tempo de reposição das empresas do mercado, tá? Do ponto de pedido, porque deve ser feita uma quebra no objeto. Tá? Então, você tem um medicamento, por exemplo, que você precisa dele com urgência, você vai fazer a contratação emergencial apenas da quantidade para sanar essa demanda urgente. Porque a ideia do emergencial é dar tempo para o administrador para que ele consiga fazer a licitação regular, tá? E para parcelar esse objeto. Parcela urgente e o resto vai para a licitação. Bom, para colocar a licitação regular na rua, junto com o emergencial. Então, você liberou o processo emergencial hoje, ele vai passar pelos vários setores, né? Pesquisa de mercado, vai passar na jurídica, vai passar lá no orçamento. Assim que você liberou, você já tem que pegar este mesmo objeto e trabalhar ele para licitação, para uma contratação regular de 12 meses aí, ou mais, porque pode ser que você seja responsabilizado por não terminar a licitação. Você não pode botar de 6 em 6 meses uma contratação emergencial na rua e não licitar. Qual é a justificativa? A cada 6 meses você consegue fazer uma contratação emergencial, mas não consegue preparar um edital de pregão eletrônico? Isso tudo gera responsabilização, tá? O Tribunal de Contas da União, ele tem um entendimento, tá aí para quem quiser ver com mais detalhe, no Acórdão 3.474 de 2018, do relator André de Carvalho, que as contratações emergenciais elas devem ter cláusula resolutiva, consistente aí na homologação da licitação para o mesmo objeto. A finalidade é realmente fazer com que a sua contrato emergencial dure o mínimo possível. O que é a cláusula resolutiva? Quando você homologar essa licitação para o objeto, ele vai lá sem necessidade de notificação, tá? Ele já vai interromper o seu contrato emergencial. Então, se você conseguir licitar em 45 dias, embora você tenha feito um contrato para 180 dias, a cláusula resolutiva vai permitir que ele seja rescindido aí com 45 dias, tá ok? Então, você pega esse contrato e minimiza o impacto da falta da licitação. Existia também um entendimento flexibilizando a questão de aditamento desse prazo, ou seja, de prorrogar. A lei, ela veda a prorrogação. Mas, diante de uma urgência, de uma calamidade pública, o Tribunal de Contas tem entendido ser possível fazer um termo aditivo para prorrogar por algum prazo aí, desde que seja razoável e não tenha outra forma. Mas isso não significa que não tem responsabilização, tá? De quem deu causa mais uma vez. Nossa dica aí, número 4. Qual é o quarto cuidado que você tem que observar
na licitação, ou seja, na contratação emergencial. Limite da vigência contratual. O prazo da vigência do contrato tem que ser proporcional ao tempo que for necessário para atender à urgência. Nós já falamos aqui. Lei 866, máximo de 180 dias. A nova lei 14.133, máximo de 1 ano. Mas isso não significa que vocês têm que fazer uma contratação para 180 dias, tá? Se você tem uma demanda aqui urgente e você, dando a tramitação séria ao seu processo, você consegue licitar isso em 60 dias, então você vai fazer uma contratação emergencial para 60 dias, para 90 dias, né, com uma cláusula resolutiva, para que essa contratação direta seja o mínimo possível, tá? E se findar o contrato emergencial, persistir a emergência, não pode prorrogar. Então, você pode sim, se não tiver jeito, fazer uma nova contratação emergencial. E junto com essa nova contratação emergencial, vem uma nova sindicância para apurar a responsabilidade, inclusive porque que você não conseguiu licitar aí nesses últimos 180 dias ou no prazo que você colocou como suficiente para a sua contratação emergencial, tá? Lembrando novamente que a nova lei não deixa você contratar a mesma empresa, tá? Então, se você permanecer com a mesma empresa, também vai responder por não observar essa literalidade da lei. Ó, olho no deadline, tá? Bom, quinto e último cuidado crucial que vocês devem ter. Se é uma contratação emergencial, senhores, dê rito de urgência, tá? Classifica o seu processo como documento urgente, formalizando para todos os setores que trabalharem nesse processo que é preciso dar tramitação célere, todos os envolvidos. Então, quem faz o termo de referência tem que correr, quem vai fazer a pesquisa de mercado ali para definir o valor estimado, tem que correr, fazer essa pré-seleção das empresas, pegar essa proposta, dar publicidade. Você vai fazer, na verdade, um chamamento público, como se fosse uma mini licitação, aí na hora que você define o seu valor estimado. E nesse momento tem que dar a maior publicidade possível, publicar umas regras, faz um mini edital, bota no site, deixa um prazo razoável, tá? Mas tudo tem que ser corrido, você não pode receber esse processo e deixar para pegar ele só na outra semana, ficar esperando uma pessoa que não está naquele dia, que só essa pessoa assina, não tem condição. Vê quem pode substituir, quem tem delegação de competência para fazer essa assinatura, porque senão você começa a descaracterizar a emergência, tá? Então, se você faz um processo emergencial que leva 6 meses para ficar pronto, ele perde a sua finalidade, tá? Então, eu coloquei aqui 3 pontos básicos aqui para justificar essa perda da finalidade. Primeira coisa que a gente quer saber, né? Que o controle interno, externo, tá? A sua jurídica deveria querer saber e qualquer um que vai questionar esse procedimento. Primeira coisa, você levou 6 meses para fazer o emergencial. Como é que você viveu nesses 6 meses? Tá? Só o fato de você levar 6 meses sem contrato significa que isso não é urgente. Tá? Se você não contratou nada, é porque você não precisou desse objeto. Então, você já começa a enfraquecer os argumentos desse processo. Segundo, se você comprou por outros meios, você usou aí um aditamento, você pegou isso emprestado em outra unidade para devolver, como é que você sobreviveu 6 meses? Isso aí já começa a quebrar, tá, a urgência. Em 6 meses dá para licitar. Por que você não licitou? Você não contratou e não licitou. O que você ficou fazendo? Administração pública, tá? E não decidir, senhores, também é uma escolha. Não adianta ficar postergando aí o processo. Não adianta. Ele vai demorar, ele vai ficar numa gaveta, tá com medo, o ordenador de despesa não tem certeza da urgência, daquilo. Você também está decidindo isso aí, tem consequências. Então, por que não licitou? Por que também não terminou o emergencial? O que eu quero lembrar aos senhores? Omissão também gera responsabilidade, tá? Responsabilidade por inação, por negligência, por imprudência, por deixar desabastecer o insumo, por interromper serviços públicos, por agravar a urgência, tá? Você pode estar provocando perdas de vida,
perdas de serviços, de bens, coisas inestimáveis, agravando essas situações. Então, se é urgente, o seu processo ele precisa correr, porque senão não tem sentido. O processo emergencial não é aquele processo que a gente tem que ficar ali alisando para ele ser o processo perfeito. Ele tem que correr, ele tem que estar bem fundamentado, as coisas principais têm que estar bem marcadas ali e todos precisam correr. Aí você pega a licitação e faz com um pouquinho mais de calma, mas coloca ela para fora, para quando acabar o seu emergencial, você entrar aí na contratação regular e afastar desse fantasma. Se afaste desse negócio de um emergencial atrás do outro, tá ok? Que ó, é bolo na mão, não é legal ficar com os órgãos de controle aí em cima dos senhores. Bom, essa foi a dica número 14. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, e estou aqui no propósito de ensinar para os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Não tem problema. Junta aqui, serra na fila, que a gente te ajuda. A professora te explica. Aprenda com quem faz. Até a próxima.